O Dragão de Jade e a Floresta do Silêncio. Aconchegue-se, feche os olhos e permita que o som da minha voz seja a sua âncora, enquanto nos preparamos para uma longa e serena jornada. Respire fundo, lenta e profundamente, e ao soltar o ar, sinta o peso de todas as suas preocupações começar a se dissolver, como a névoa da manhã sob os primeiros raios de sol. Imagine agora que você está diante de um portal, não de madeira ou pedra, mas um portal formado por arcos entrelaçados de bambus gigantescos, cujas folhas verde escuras sussurram segredos antigos com a brisa noturna. Esta é a entrada para a Floresta do Silêncio, um lugar que não consta nos mapas dos homens, um santuário onde o tempo se move de forma diferente, ao ritmo das estações e não dos relógios. A lua cheia, um disco de jade pálido suspenso no veludo escuro do céu, derrama sua luz leitosa através do denso dossel, criando no chão da floresta um mosaico cintilante de luz e sombra. O ar é fresco e puro, carregado com o aroma de terra úmida, de musgo que cobre as pedras como um tapete macio, e o perfume sutil de flores noturnas que só desabrocham sob o olhar das estrelas. O único som que quebra a quietude profunda é o farfalhar constante e suave das folhas, um murmúrio perene que soa como um oceano distante, uma canção de ninar cantada pela própria floresta. Ocasionalmente, o chamado solitário de um pássaro noturno ecoa ao longe, mas aqui, perto de você, reina uma paz profunda, um silêncio que não é vazio, mas pleno de vida adormecida. É neste santuário de tranquilidade que vive a lenda que vamos desvendar esta noite, uma crônica tão antiga quanto as montanhas que guardam este vale, a história do dragão de Jade e o segredo que ele protege no coração da floresta. Deixe que cada respiração o leve mais fundo neste lugar de paz. Sinta seus músculos relaxando, sua mente se acalmando, enquanto o sussurro do vento nas folhas de bambu se torna a única melodia que importa. Uma melodia que o guiará suavemente para a fronteira do sono. E enquanto nos preparamos para dar os primeiros passos nesta jornada, se esta crônica para dormir lhe trazer conforto, considere deixar um comentário com suas impressões ao despertar, inscrever-se para futuras viagens noturnas ou compartilhar esta paz com alguém querido. Agora esqueça tudo. A floresta nos chama. A jornada começa. Deixamos para trás os arcos de bambu na fronteira da floresta e seguimos por um sinuoso caminho de pedras lisas, polidas por incontáveis estações de chuva e pelo passo suave de gerações. O caminho nos leva gentilmente para baixo, em direção a um vale protegido onde se aninha a aldeia do Riacho de Bambu, um refúgio sereno onde as casas de madeira escura, com seus telhados graciosamente curvos, parecem ter brotado da própria terra, em perfeita harmonia com as colinas verdejantes que as abraçam. Pequenas pontes de madeira arqueiam-se sobre um riacho de águas cristalinas, que murmura incessantemente, sendo a verdadeira alma e o ritmo constante da vida da aldeia. Aqui, a vida flui com a mesma constância do riacho, marcada pelo ciclo do sol e da lua, uma tapeçaria de tradições imutáveis tecida com os fios da simplicidade e do contentamento. O ar transporta o cheiro reconfortante de arroz cozinhando no vapor e o perfume adocicado do chá de jasmim, que escapa pelas janelas de papel das casas. Durante o dia, o som do trabalho dos artesãos ecoa suavemente pelo vale, mas à medida que a noite cai, um silêncio profundo e familiar se instala. Um silêncio que, embora pacífico, carrega um peso de resignação, como se a aldeia inteira estivesse prendendo a respiração. É aqui, na última casa antes da floresta recomeçar seu domínio, que vive um jovem chamado Lian. Sua oficina, pequena e meticulosamente organizada, está sempre impregnada com o cheiro de papel de arroz e cola, misturado à fragrância terrena de bambu seco e à fumaça quase imperceptível das velas que ele usa para testar suas criações. Lian é um artesão de lanternas, um mestre em seu ofício, conhecido por toda a aldeia pela delicadeza de suas estruturas de bambu e pela beleza dos desenhos que pinta em suas frágeis superfícies de papel. Garças em pleno voo, carpas douradas nadando em rios de tinta e paisagens montanhosas envoltas em névoa. Contudo, apesar de sua habilidade, uma insatisfação silenciosa morava no coração de Lian. Ele sentia que suas lanternas, por mais belas que fossem, continham apenas uma luz emprestada, um eco pálido do brilho que ele acreditava que deveria existir, uma luz que não apenas iluminasse, mas que também aquecesse a alma. Ele sonhava com uma cor, um tom de verde tão profundo e luminoso quanto o coração do jade mais puro, uma luz que pudesse preencher o silêncio com uma canção invisível. Os mais velhos da aldeia, com seus rostos sulcados como a casca das árvores antigas, contavam histórias sussurradas sobre a floresta que beirava suas casas. Falavam de um tempo ancestral em que a floresta não era silenciosa, mas pulsava com uma energia vibrante, e suas cores eram tão intensas que pareciam vivas.
E no centro de todas essas lendas, eles mencionavam o dragão de Jade, uma entidade guardiã que, por alguma tristeza antiga ou um feitiço esquecido, havia se recolhido em um sono profundo em seu palácio escondido, e com ele levara a alma sonora do mundo, deixando para trás apenas o eco, o silêncio. Para eles, a floresta e seu dragão eram um poder que deveria ser respeitado, mas nunca perturbado. E naquela noite, como em tantas outras, após o último aldeão ter se recolhido, Liam permanecia acordado em sua oficina. A luz suave de suas próprias criações lançava sombras longas e dançantes nas paredes de papel, mas seu olhar estava fixo na escuridão lá fora, na massa impenetrável de árvores que formava a floresta do silêncio. Ele não sentia o medo que os outros sentiam. Em vez disso, sentia o chamado daquele silêncio, não como um vazio a ser temido, mas como uma pergunta que ninguém mais na aldeia parecia ouvir. Uma pergunta que ecoava a busca de sua própria alma pela luz perdida. Passaram-se várias noites desde que a inquietação se aninhou no coração de Liam. Noites preenchidas pelo trabalho metódico e pelo silêncio profundo que descia das encostas da floresta para envolver a aldeia. Em uma dessas noites, enquanto a lua se escondia atrás de um véu de nuvens finas e o único som era o gotejar rítmico do orvalho das folhas de bambu, um evento singular veio perturbar a quietude de sua oficina. Um sopro de vento, mais curioso e insistente que o normal, dançou pelo vale, encontrou a janela aberta de Liam e adentrou o recinto, trazendo consigo um passageiro inesperado. Não era uma folha comum, seca e quebradiça. Esta que pousou suavemente sobre sua mesa de trabalho, como se guiada por uma intenção, era diferente de tudo que ele já vira. Tinha o formato de uma folha de ginkgo, mas sua textura era lisa e fria como jade polido, e suas veias não eram linhas de fibra, mas finíssimos filamentos de prata que pareciam pulsar com uma luz própria. Do centro da folha emanava um brilho suave e constante, um verde esmeralda tão profundo e vivo que fazia a luz de suas melhores lanternas parecer pálida e sem vida. Era como segurar um fragmento de estrela caída, a personificação da luz que ele tanto buscava em seus sonhos. Com as mãos trêmulas de reverência, Liam pegou a folha. Ele passou horas, talvez a noite inteira, tentando replicar aquela cor, misturando seus melhores pigmentos, ajustando a chama de suas velas, pintando com a mais delicada das pinceladas sobre o mais fino papel de arroz. Mas todo o seu esforço era em vão. Sua arte podia imitar a forma, mas não conseguia capturar a essência, a alma luminosa que habitava a folha. A frustração deu lugar a uma certeza avassaladora. Aquela luz não podia ser recriada, pois ela não era deste mundo familiar e seguro da aldeia. Ela pertencia à floresta. Ao amanhecer, com a decisão pesando em seu peito, Liam atravessou a aldeia adormecida, com a folha de jade cuidadosamente guardada em uma pequena caixa de madeira. Ele se dirigiu à cabana de Senhora May, a mais velha dos aldeões, uma mulher cujos olhos continham a sabedoria de 100 invernos e cujas mãos conheciam os segredos de cada raiz e erva. Ela era a guardiã das histórias, a memória viva do povo do riacho. Senhora May o recebeu em silêncio, o aroma de ervas secas e chá amargo preenchendo sua humilde casa. Liam abriu a caixa e, sem dizer uma palavra, mostrou-lhe a folha. A anciã inspirou profundamente, um som sibilante, e seus olhos, antes turvos pela idade, focaram-se com uma clareza surpreendente. A floresta o chamou. Ela sussurrou, sua voz soando como o farfalhar de folhas secas. Muitos anos se passaram desde que uma dessas folhas se aventurou tão longe. Ela o convidou a sentar-se e, enquanto preparava um chá, contou a Liam que a lenda do dragão de Jade era mais do que uma história para assustar crianças. O silêncio da floresta, disse ela, não era uma ausência, mas uma proteção, um pacto antigo. O dragão, em sua infinita sabedoria, havia absorvido todo o som e toda a cor vibrante para proteger o mundo de uma grande tristeza que uma vez ameaçou consumir tudo. O sono do dragão era o que mantinha o equilíbrio. Buscar o dragão, alertou May, com a voz suave mas firme. É buscar despertar esta tristeza ancestral. A luz que você procura tem um custo, jovem artesão. Algumas portas, uma vez abertas, não podem mais ser fechadas. É mais sábio encontrar a beleza no que temos do que se perder buscando o que foi esquecido. Liam deixou a cabana de Senhora May com o coração mais pesado do que quando chegou. As palavras da anciã ecoavam em sua mente, um manto de dúvida e medo sobre o fogo de sua curiosidade. Ele olhou para a pequena caixa em suas mãos, sentindo o brilho suave da folha através da madeira. De um lado estava o conforto da aldeia, a segurança de sua vida conhecida, a sabedoria dos mais velhos. Do outro, o mistério da floresta, a promessa daquela luz impossível e uma pergunta que agora queimava em sua alma. Que beleza poderia haver em um mundo que desistiu de suas cores mais verdadeiras? A recusa em atender ao chamado parecia, naquele momento, uma traição a si mesmo.
As palavras de Senhora May pairaram sobre Liam por dias, como a névoa que se recusa a abandonar o vale nas manhãs mais frias. Ele tentou reencontrar o ritmo de sua antiga vida, a paz em seu ofício, mas o brilho da folha de jade que ele agora mantinha sempre consigo tornava tudo mais pálido em comparação. A luz de suas lanternas parecia mais fraca, o murmúrio do riacho soava incompleto e o silêncio da aldeia, antes um cobertor de conforto, agora parecia uma gaiola. Ele compreendeu que a advertência da anciã, embora nascida da sabedoria e do cuidado, era a sabedoria da imobilidade, e seu coração ansiava por movimento, por respostas. Então, em uma noite em que a lua estava novamente cheia e sua luz prateada banhava o mundo, uma calma determinação finalmente se assentou sobre ele. Não foi uma decisão tempestuosa, mas uma aceitação serena, como a de um rio que finalmente encontra seu caminho para o mar. Ele não pertenceria mais àquele contentamento incompleto. Ele precisava ver a fonte daquela luz. Precisava entender a natureza daquele silêncio, mesmo que isso significasse se perder nele. Com um propósito renovado e silencioso, Liam começou seus preparativos. Ele não levou muito, apenas o essencial para um peregrino, não um conquistador. Em uma pequena sacola de pano, colocou alguns bolinhos de arroz, um punhado de frutas secas e um cantil de couro cheio de água fresca do riacho. Ao lado, com o maior dos cuidados, ele selecionou uma de suas criações, a mais perfeita das lanternas, uma estrutura hexagonal de bambu fino como um fio, coberta com um papel de arroz translúcido, completamente branca e vazia de qualquer pintura. Ele não a acendeu. Esta lanterna era uma promessa, um recipiente à espera da verdadeira luz que ele esperava encontrar. Por fim, ele pegou a pequena caixa de madeira e dela retirou a folha de jade. Seu brilho verde parecia mais intenso naquela noite, pulsando suavemente em sua mão como um coração luminoso. Este seria seu guia, sua bússola através do desconhecido. Ele deixou sua oficina, fechando a porta de correr sem fazer ruído. Deu uma última olhada para a aldeia adormecida, para os telhados curvos banhados pelo luar, para as sombras suaves projetadas por suas próprias lanternas penduradas nas varandas dos vizinhos, e sentiu uma onda de carinho e tristeza. Ele estava abandonando o único mundo que já conhecera, mas o fazia não por rejeição, mas por um amor mais profundo, a esperança de talvez trazer de volta as cores que haviam se perdido. Seus passos o levaram de volta ao caminho de pedras, na direção oposta, rumo à fronteira da floresta. O grande arco de bambu se erguia diante dele, a passagem para o outro mundo, o verdadeiro limiar. Parado ali, ele sentiu o ar mudar. De um lado, o cheiro familiar da aldeia, o som distante do riacho. Do outro, um sopro de ar mais antigo, carregado com o aroma de musgo milenar e de um silêncio tão denso que parecia ter peso e textura. Com uma respiração profunda, Liam deu o passo final. Ele cruzou o limiar. Instantaneamente, o mundo se transformou. O som do riacho desapareceu, não gradualmente, mas de uma só vez, como se uma porta invisível tivesse se fechado atrás dele. O silêncio aqui era diferente. Não era uma ausência de som, mas uma presença palpável, um abraço macio que envolvia tudo. As árvores se erguiam como pilares colossais de um templo esquecido, e o chão sob seus pés era um tapete macio de musgo e folhas caídas que abafava completamente o som de seus passos. A escuridão era profunda, mas a folha em sua mão brilhava com uma constância tranquilizadora, seu brilho verde projetando sombras suaves e alongadas que dançavam ao seu redor, fazendo o mundo parecer um sonho. Ele estava sozinho, mas não se sentia solitário. Estava no coração do mistério e, pela primeira vez, sentia que estava exatamente onde deveria estar. Quanto mais fundo Liam caminhava, mais a floresta parecia testar a fibra de sua resolução. O caminho à sua frente, antes singular, começou a se dividir e a se multiplicar em uma infinidade de trilhas idênticas, cada uma se perdendo na escuridão convidativa. A floresta, em seu silêncio mágico, começou a tecer ilusões em sua mente, não como visões claras, mas como sentimentos e ecos nostálgicos. Ele sentia o cheiro do pão de sua mãe assando, ouvia o riso distante de crianças brincando no riacho e via, com o canto dos olhos, o brilho acolhedor de uma lanterna que parecia ser a de sua própria oficina, prometendo o calor e a segurança de tudo o que havia deixado para trás. Eram tentações suaves, sussurros que o convidavam a desistir, a escolher um caminho qualquer que o levasse de volta à familiaridade. Por um momento, a hesitação o deteve. O peso da solidão e do desconhecido pousou em seus ombros. Mas então ele baixou o olhar para a folha em sua mão. Seu brilho verde, puro e constante, era a única verdade naquele labirinto de enganos. Ele fechou os olhos, respirou fundo o ar antigo da floresta e, em vez de lutar contra as ilusões, ele as aceitou e as deixou passar por ele como nuvens no céu, mantendo seu foco e seu coração fixos na promessa daquela pequena luz.
Ao abrir os olhos, ele escolheu o único caminho onde as sombras pareciam um pouco mais profundas, o caminho que o levava para mais longe da luz emprestada de suas memórias. Foi então, ao passar por essa primeira prova, que ele percebeu não estar sozinho. Parado sobre uma rocha coberta de musgo, observando-o com uma curiosidade inteligente, estava um espírito da floresta na forma de uma raposa. Sua pelagem não era de um vermelho terroso, mas do branco prateado da própria luz da lua, e seus olhos brilhavam como duas estrelas de prata polida. Ela não fez nenhum som, nem mesmo o de sua respiração. Apenas o observou, a cabeça levemente inclinada, avaliando o jovem artesão que havia resistido ao chamado da nostalgia. Quando Lian continuou seu caminho, a raposa de luar saltou da rocha e o seguiu, mantendo uma distância respeitosa, uma presença silenciosa na penumbra. O próximo desafio da floresta era ainda mais sutil. Uma névoa baixa começou a se formar, arrastando-se pelo chão como fumaça. Ela não era fria nem úmida, mas carregava um aroma adocicado e sonolento, como o de papoulas em flor. Eram os sussurros do esquecimento, a emanação da paz profunda do dragão adormecido, uma força que não buscava ferir, mas sim pacificar, apagar o propósito e a dor da memória. Lian sentiu um torpor agradável tomar conta de seus membros, e seus pensamentos começaram a se desenrolar lentamente. O motivo de sua jornada tornou-se nebuloso. O rosto de Senhora Mei, uma imagem distante, e até mesmo seu próprio nome parecia uma palavra estranha em uma língua esquecida. Ele estava prestes a se sentar, a se render àquela paz vazia, quando sentiu um toque frio e suave em sua mão. A raposa prateada havia se aproximado e, com seu focinho, gentilmente o cutucou, guiando-o para fora da trilha principal. Seus olhos prateados pareciam cortar a névoa, e ela o conduziu por um caminho invisível entre árvores ancestrais, onde o ar era mais claro e a névoa do esquecimento não conseguia se adensar. Ela não o apressava, mas a cada passo ao seu lado, sua presença focada e alerta ajudava Lian a se ancorar novamente em seu propósito, a se lembrar da lanterna apagada em sua sacola e da luz que prometera encontrar. Lian compreendeu que havia encontrado seu primeiro aliado, um guia nascido do próprio silêncio que ele viera explorar. A jornada não era mais solitária. Em uma companhia muda, o artesão e a raposa de luar continuaram a viagem lado a lado, movendo-se como dois peregrinos em um mesmo sonho, cada passo levando-os mais perto do coração pulsante e adormecido da floresta do silêncio. Guiado pela raposa de luar, Lian viajou por um tempo que não poderia ser medido em dias ou noites. Naquela floresta, o tempo era um rio subterrâneo, sentido, mas não visto. A paisagem ao redor dele foi se transformando sutilmente, as árvores tornando-se mais antigas e colossais, seus troncos grossos como torres e seus galhos se entrelaçando no alto para formar um teto de catedral, através do qual nenhuma luz de lua ou sol penetrava. E, no entanto, o lugar não era escuro. A própria flora emitia uma luminescência suave, musgos que brilhavam com um fulgor azulado, cogumelos que pulsavam com uma luz laranja e delicadas videiras que gotejavam seiva prateada e luminosa. Finalmente, seu guia silencioso parou. Diante deles, bloqueando o caminho, corria um rio. Mas não era um rio de água. Sua correnteza era lenta e espessa, uma substância prateada e leitosa que fluía sem fazer nenhum som. Em sua superfície perfeitamente lisa, o rio não refletia o teto escuro da floresta, mas sim um céu noturno que não estava lá. Um veludo escuro salpicado de constelações desconhecidas e estrelas cadentes que traçavam arcos preguiçosos de luz. Uma melodia suave e hipnótica, quase inaudível, emanava do rio, uma canção de ninar que prometia um descanso eterno e sem sonhos a quem tocasse em suas águas. Era o Rio do Sono, a última fronteira que guardava o santuário do dragão. A raposa prateada se virou para Lian. Seus olhos, como duas luas em miniatura, o encararam por um longo momento, transmitindo uma mensagem que nenhuma palavra poderia conter. Seu papel como guia havia terminado. A partir dali, a jornada era apenas dele. Com um mergulho gracioso de sua cabeça, uma vênia de respeito, a criatura se virou e, em 3 passos silenciosos, dissolveu-se nas sombras, tornando-se mais uma vez parte da floresta que guardava. Lian estava novamente sozinho, diante do desafio final. Ele sabia que não poderia tocar naquelas águas sonolentas. Olhou para a folha de jade em sua mão. Seu brilho era forte, mas ele sentiu que não era o suficiente. Então, a intuição de artesão falou mais alto. A solução não estava na força ou na magia que possuía, mas na intenção que carregava. Com o maior cuidado, ele retirou de sua sacola a lanterna vazia, sua obra-prima, um recipiente feito com esperança. Ele abriu a portinhola de papel e, com um gesto reverente, colocou a folha de jade em seu interior. No instante em que a folha tocou o fundo da lanterna, uma transformação ocorreu. A estrutura de bambu e o papel de arroz não apenas continham a luz, mas a amplificavam. Um feixe de luz verde, suave e sólido, jorrou da lanterna, não para iluminar, mas para criar.
Lian a ergueu sobre o rio do sono, e o feixe de luz se estendeu sobre as águas prateadas, solidificando-se em uma ponte estreita e translúcida, uma passarela feita de pura luz de jade. Com o coração batendo em um ritmo calmo e reverente, ele deu o primeiro passo sobre a ponte. A luz era sólida sob seus pés, mas ele sentia como se estivesse caminhando sobre a tranquilidade. Abaixo dele, as estrelas no rio continuavam sua dança silenciosa. Ao chegar à outra margem, a ponte de luz se desfez atrás dele, e ele se viu em um lugar de beleza indescritível, o coração da floresta. Aqui, o silêncio era absoluto, uma presença tão profunda que ele podia senti-la vibrar dentro de seu próprio peito. As árvores não eram de madeira, mas de um jade verde escuro, e suas folhas eram cristais que tilintavam suavemente sem nenhuma brisa. O chão era coberto por um tapete de musgo que parecia feito de veludo esmeralda, e flores de cristal pulsavam com luz própria em tons de safira e ametista. O ar brilhava com partículas de poeira dourada que flutuavam lentamente. Era um jardim adormecido, a paisagem onírica do próprio dragão. Lian sentia uma presença imensa e pacífica ao seu redor, e à frente, no centro de uma clareira ainda maior, ele via uma emanação de luz verde ainda mais intensa, o destino final de sua jornada. Lian caminhou lentamente para o centro da clareira, e a presença que antes era apenas uma sensação avassaladora tomou uma forma física de tirar o fôlego. Ali, enrolado em espirais pacíficas ao redor da base de uma árvore colossal, cujas folhas de cristal pareciam ser as próprias estrelas, repousava o dragão de jade. Era uma criatura de uma majestade impossível, maior do que qualquer colina da sua aldeia, mas sua imensidão não inspirava medo, e sim uma reverência profunda. Seu corpo era esculpido em incontáveis tons de verde, do mais pálido celadon ao mais profundo esmeralda, e suas escamas não eram de rocha, mas de um jade vivo que parecia respirar, subindo e descendo em um ritmo lento e milenar. Seus olhos imensos estavam fechados e de suas pálpebras translúcidas emanava a luz verde e suave que preenchia todo o jardim. Longos bigodes, finos como fios de prata, flutuavam no ar imóvel, e sua forma colossal estava tão perfeitamente integrada a essa paisagem que parecia que a floresta havia crescido a partir dele, e não o contrário. Ao se aproximar, Lian sentiu a verdadeira natureza do silêncio. Não era vazio, mas uma canção de ninar entoada para conter uma tristeza igualmente imensa, uma solidão tão antiga quanto as próprias montanhas. Naquele instante, Lian compreendeu a futilidade de sua busca original. Ele viera para encontrar, para talvez tomar uma centelha daquela luz para suas lanternas. Mas ali, diante daquela criatura magnífica e solitária, ele percebeu que seu propósito não era pegar, mas sim oferecer. O dragão não precisava ser despertado. Ele precisava de companhia em seu sono vigilante. Ele precisava ser lembrado do mundo que protegia com seu sacrifício silencioso. Com uma serenidade que nunca antes conhecera, Lian sentou-se no chão de musgo a uma distância respeitosa. Retirou a lanterna de sua sacola e a colocou à sua frente, sua luz interior pulsando em harmonia com a do dragão. Ele não tentou falar ou rezar. Ele fez a única coisa que sabia fazer. Ele era um artesão, e sua oferenda seria sua arte. Usando pigmentos que ele mesmo criou ali, misturando o pó de cristais caídos com a seiva luminosa das videiras, ele começou a pintar sobre as faces brancas de sua lanterna. Seus movimentos eram lentos, deliberados, cada pincelada um ato de meditação. Ele não pintou heróis ou lendas. Em uma das faces, ele pintou a imagem de um padeiro da sua aldeia, as mãos brancas de farinha sorrindo ao retirar o pão quente do forno. Em outra, pintou duas crianças pequenas, descalças, perseguindo borboletas em um campo de flores silvestre. Pintou Senhora May, com seus olhos sábios, cuidando de seu jardim de ervas. Pintou as pequenas alegrias, os momentos simples e fugazes de conexão, calor e vida que compunham a tapeçaria do mundo lá fora. Ele pintou por horas, talvez por uma eternidade, perdido em sua criação. E enquanto pintava, a luz da folha de jade dentro da lanterna começou a mudar. Ela se tornou mais quente, mais vibrante, e seu brilho verde começou a se entrelaçar com o brilho que emanava do próprio dragão, criando um fluxo suave de luz entre o artesão e a criatura. Então, um movimento. Lento como o nascer do sol, uma das pálpebras do dragão se ergueu, revelando um olho que não era de jade, mas de ouro líquido e derretido, vasto como um sol, e dentro dele, uma sabedoria insondável. O olho dourado focou-se em Lian e em sua pequena lanterna pintada. Nenhuma palavra foi dita, nenhum som quebrou o silêncio sagrado, mas na mente de Lian, uma onda de sentimento puro o envolveu. Uma gratidão tão profunda quanto o oceano, uma aceitação tão vasta quanto o céu, e o alívio de uma solidão milenar sendo tocada pela primeira vez.
O grande ordeal não fora uma batalha, mas um ato de compaixão. E no silêncio daquele olhar compartilhado, Lian soube que havia sido bem-sucedido. O tempo pareceu parar naquele olhar compartilhado entre o artesão e o dragão. O imenso olho dourado, vasto como um sol poente, continha galáxias de sabedoria e eras de solidão. E nele, Lian viu seu pequeno e humilde reflexo, um homem que viera com uma intenção pura e oferecer a única coisa de valor que possuía, sua arte, um fragmento da alma do mundo. Ele sentiu a gratidão do dragão não como um pensamento, mas como uma onda de calor que o envolveu, desfazendo qualquer vestígio de medo ou dúvida que ainda pudesse restar em seu ser. Então, com uma lentidão majestosa, o dragão concedeu sua recompensa. Ele não moveu uma única garra, nem ofereceu tesouros. Em vez disso, a criatura colossal inspirou profundamente, e o ar ao redor deles vibrou com uma energia serena. Em seguida, ele exalou. Mas não foi um sopro de ar, e sim uma nuvem suave e cintilante de poeira de ouro. A mesma que dançava no ar do jardim, agora concentrada em um fluxo gentil que se movia diretamente em direção a Lian e sua lanterna. As partículas de luz dourada não colidiram com o papel de arroz. Elas o atravessaram como se ele fosse névoa, atraídas magneticamente pela folha de jade que pulsava em seu interior. A nuvem dourada entrou na lanterna e se fundiu com a folha, e uma transformação maravilhosa ocorreu. A luz verde, antes suave e fria, floresceu, tornando-se algo incrivelmente vivo. Ela agora irradiava um calor gentil, uma vitalidade que Lian podia sentir em sua pele, e sua cor adquiriu uma profundidade e um brilho que continham a essência de toda a floresta. E então, algo ainda mais mágico aconteceu. As pequenas cenas que Lian havia pintado nas faces da lanterna começaram a se mover sutilmente. As asas da garça pintada tremeram como se estivessem prestes a alçar voo. A água sob a carpa dourada pareceu ondular, e um sorriso pareceu se aprofundar no rosto do padeiro. Sua arte havia recebido o sopro da vida. A lanterna não era mais um objeto, mas um pequeno mundo, um microcosmo pulsante contendo a alma recuperada da floresta. Lian finalmente tinha em suas mãos a luz que tanto sonhara, e era mais magnífica do que sua imaginação jamais poderia ter concebido. Com a dádiva entregue, o grande olho dourado do dragão piscou lentamente, como o pôr do sol final, e se fechou. A criatura não voltou a um sono de tristeza, mas a um estado de repouso contente. O silêncio na clareira mudou mais uma vez, perdendo sua última nota de melancolia e tornando-se uma paz plena e vibrante, o som do universo em perfeito e sereno equilíbrio. Lian ergueu-se segurando sua lanterna transformada com ambas as mãos. O peso parecia o mesmo, mas ele sentia que carregava a responsabilidade de um milagre. Ele não havia roubado o fogo dos deuses. Ele havia recebido uma brasa por um ato de compaixão. Com o coração transbordando de uma humildade e admiração indescritíveis, ele se curvou profundamente para o dragão adormecido, uma vênia de agradecimento que vinha do fundo de sua alma. Sua busca havia chegado ao fim, mas ele sabia que sua verdadeira jornada estava apenas começando. A jornada de volta, a tarefa de carregar aquela luz viva para fora do sonho e de volta ao mundo dos homens. Segurando a lanterna viva, cuja luz pulsava em um ritmo suave e constante como um coração, Lian iniciou a jornada de volta. Ele deu um último olhar para o dragão de jade, agora repousando em uma paz visivelmente mais doce, e se virou, deixando para trás o santuário. O caminho que o levara àquele lugar sagrado começou a se revelar diante dele, não como uma trilha a ser redescoberta, mas como um convite. Ao chegar novamente às margens do Rio do Sono, ele se preparou para erguer a lanterna e formar a ponte de luz mais uma vez, mas não foi necessário. Em um gesto de respeito da própria floresta, as águas prateadas e sonolentas se dividiram diante dele, abrindo um caminho seco e cintilante em seu leito. O rio, que antes era uma barreira, agora se curvava à sua passagem, reconhecendo a alma da floresta que ele carregava em suas mãos. Ele atravessou em silêncio, sentindo a energia da canção de ninar do rio, agora como uma bênção, e não como uma ameaça. Do outro lado, a raposa de luar o esperava, sentada pacientemente sob uma árvore de folhas de cristal. Seus olhos prateados não continham mais a cautela de antes, mas um brilho de cumplicidade e aprovação. Sem um som, ela se levantou e se pôs ao seu lado, não mais como um guia que aponta o caminho, mas como uma escolta de honra, acompanhando-o em sua viagem de regresso. A floresta pela qual eles agora caminhavam era a mesma, e ainda assim completamente diferente. O silêncio profundo começava a dar lugar a uma sinfonia de sons sutis e mágicos. O tilintar das folhas de cristal soava como sinos de vento afinados pela brisa. O murmúrio dos riachos escondidos parecia mais claro e melodioso. E o silêncio que restava não era mais pesado, mas sim o espaço tranquilo entre as notas de uma música que estava lentamente redespertando.
As plantas luminosas brilhavam com mais intensidade à sua passagem, e as árvores ancestrais pareciam inclinar seus galhos em um gesto de saudação. A beleza daquele lugar era tão profunda, tão perfeita, que uma nova provação, a mais sutil de todas, surgiu no coração de Lian. A tentação de ficar. Ele poderia permanecer ali para sempre, um guardião solitário naquele paraíso redespertado, longe das tristezas e imperfeições do mundo dos homens. A paz era absoluta, a beleza infinita. Mas então, o brilho quente da lanterna em suas mãos atraiu seu olhar. Ele viu as imagens que pintara, o sorriso do padeiro, a corrida das crianças, a sabedoria nos olhos de Senhora May. As pequenas cenas, agora vivas com a luz do dragão, eram um lembrete constante de seu propósito. Ele não viera buscar um paraíso para si mesmo, mas sim levar uma centelha de esperança para o mundo que amava. Seu coração pertencia à aldeia e às suas alegrias simples e imperfeitas. Com essa certeza reafirmada, ele continuou, seu passo firme e resoluto. A raposa prateada o acompanhou até os limites da floresta profunda. Ali, onde as árvores começavam a se parecer novamente com as que ele conhecia, ela parou. Deu-lhe um último olhar, longo e significativo, e então, como fumaça ao vento, desapareceu entre as sombras, sua missão cumprida. Sozinho mais uma vez, mas repleto de uma nova força, Lian continuou. E logo avistou ao longe, entre o denso arvoredo, o familiar arco de bambus, o portal de volta para seu próprio mundo. A jornada através do sonho estava chegando ao seu fim. Lian parou diante do arco de bambus, o portal entre os dois mundos. De um lado, a floresta mágica, agora vibrando com uma vida redescoberta. Do outro, sua casa, a aldeia mergulhada na quietude familiar. Com uma respiração funda, ele atravessou o limiar, e o ar em seus pulmões mudou instantaneamente. Era o ar de seu lar, mas ele o sentia de forma diferente, mais rarefeito, como se lhe faltasse a densidade da magia a que se acostumara. Era a hora mais escura, um pouco antes do amanhecer. A aldeia estava banhada em tons de cinza e azul escuro, as formas das casas e das árvores familiares, mas desprovidas de sua verdadeira cor, como em uma pintura antiga que perdeu seu brilho. O silêncio aqui era o que ele sempre conhecera, mas agora seus ouvidos, sintonizados com a vida sutil da floresta, percebiam o que realmente era. Um vazio, uma ausência de canção. Segurando a lanterna viva, cuja luz verde e quente parecia ainda mais brilhante neste mundo desbotado, Lian começou a caminhar lentamente pelas ruas adormecidas. Ele não se apressou para contar sua história, nem buscou acordar ninguém. Ele simplesmente caminhou, um peregrino silencioso carregando sua dádiva. E onde a luz de sua lanterna tocava, o mundo despertava. As pedras cinzentas do caminho, sob o brilho de jade, revelavam suas veias de quartzo e mica, cintilando suavemente. A madeira escura das casas mostrava seus veios ricos e quentes, como se tivessem acabado de ser polidas. As folhas das árvores, antes apenas silhuetas escuras, desabrochavam em 1000 tons de verde. A cor estava voltando ao mundo, não de forma súbita, mas como a água que lentamente devolve a vida a uma planta seca. O murmúrio do riacho, ao ser tocado pela luz, aprofundou-se, transformando-se em uma melodia clara e cristalina. E pela primeira vez, Lian ouviu a música que sempre existira dentro da água. Dentro das casas, as pessoas começaram a se mexer em seu sono, não para acordar para mais um dia de rotina, mas como se estivessem emergindo de um longo e pesado sonho. Uma sensação de admiração e paz se infiltrava em seus corações, e uma a uma foram atraídas para suas janelas, não por um som, mas pela presença daquela luz gentil e desconhecida. Na janela de sua cabana, Senhora May observava, e em seu rosto antigo, uma única lágrima de alegria silenciosa traçou um caminho, pois ela compreendia o milagre que testemunhava. Lian chegou ao centro da aldeia, onde uma grande e antiga árvore de salgueiro chorão derramava seus galhos sobre a praça. Com o maior cuidado, ele pendurou sua lanterna viva em um dos galhos mais baixos. Daquele ponto central, a luz pulsou uma última vez, expandindo-se em uma onda suave e visível de energia verde e dourada. A onda de luz lavou todas para a aldeia, subiu as encostas do vale e tocou a borda da floresta, unindo finalmente o mundo dos homens e o mundo da magia em perfeita harmonia. No exato momento em que a luz completou sua jornada, o primeiro raio de sol apareceu sobre o cume das montanhas, e sua luz dourada se misturou ao brilho de jade da lanterna. Os primeiros pássaros começaram a cantar, e suas canções eram mais vibrantes e complexas do que qualquer um na aldeia jamais ouvira. O mundo havia renascido. E Lian, o artesão quieto, não mais apenas um homem, mas uma ponte entre os mundos, ficou observando sua aldeia despertar para o primeiro dia de uma nova era, seu coração pleno de uma paz que era, em si, a mais verdadeira de todas as luzes. Quando o sol se ergueu por completo,
banhando o vale em uma luz dourada que se entrelaçava com o brilho de jade da lanterna. Os aldeões emergiram de suas casas. Não houve gritos ou pânico, apenas um suspiro coletivo de admiração. Eles pisaram em um mundo que era familiar em sua forma, mas completamente novo em sua essência. Viram, como se fosse pela primeira vez, a verdadeira cor do céu, um azul tão profundo que parecia conter o próprio infinito. Sentiram a relva sob seus pés, macia e vibrante, e ouviram a canção do riacho e o coro dos pássaros como uma música que sempre estivera ali, mas que só agora podiam verdadeiramente escutar. A mudança se espalhou por todas as facetas da vida. O padeiro descobriu que seu pão crescia mais leve e seu sabor era mais rico. A tecelã encontrou em seu tear fios que pareciam tecer a própria luz, criando tecidos de uma beleza nunca antes vista. As crianças riam com um som mais cristalino, e suas brincadeiras eram mais criativas e cheias de alegria. A pesada mortalha da resignação que cobrir a aldeia por gerações havia se dissipado, substituída por uma energia de inspiração e gratidão silenciosa. Lian, o centro daquele milagre silencioso, não foi tratado como um rei ou um herói. Os aldeões o viam com um novo tipo de respeito, uma reverência quieta. Ele se tornou o artesão da luz, o guardião da conexão. Ele voltou para sua oficina e continuou seu ofício, mas agora seu trabalho era diferente. Cada lanterna que ele criava, por mais simples que fosse, parecia conter uma centelha daquela luz original, daquela vitalidade. Ele não guardou o segredo para si. Ele ensinou aos outros como encontrar a beleza em seu próprio trabalho, como infundir suas tarefas diárias com propósito e intenção, mostrando que a magia não estava em algum lugar distante, mas no cuidado e no amor dedicados às pequenas coisas. A lanterna viva, pendurada no salgueiro no centro da aldeia, tornou-se o coração da comunidade. Sua luz curativa nunca se apagava, pulsando suavemente em harmonia com as estações, brilhando um pouco mais forte no auge do verão e tornando-se mais suave e introspectiva nas profundezas do inverno, sempre em sintonia com o sono pacífico do dragão de Jade. Nas noites, em vez de se fecharem em suas casas, os aldeões se reuniam na praça, sentados em bancos sob o brilho verde, compartilhando histórias ou simplesmente desfrutando da companhia uns dos outros em um silêncio confortável e pleno. A fronteira de medo com a floresta do silêncio havia se dissolvido. Agora, as pessoas a viam como a fonte de sua nova alegria. Aventuravam-se até sua borda para colher as ervas que agora cresciam mais potentes e as flores que desabrochavam com cores mais vivas, sempre com um profundo respeito, deixando oferendas de frutas ou pequenas tranças de palha como agradecimento. O elixir que Lian trouxera não era apenas a luz na lanterna, mas a própria harmonia, a compreensão de que a aldeia e a floresta não eram dois mundos separados, mas partes de um mesmo corpo, de uma mesma canção. Aquele era o novo normal, uma vida de beleza simples e profunda, tecida com os fios da magia, da gratidão e da paz. As estações vieram e se foram, e a neve do inverno cobriu o vale de branco muitas e muitas vezes, mas o brilho verde e quente da lanterna no coração da aldeia nunca vacilou. Os anos passaram suavemente, como as águas do riacho, e Lian, o jovem artesão, tornou-se Lian, o mestre, e por fim, Lian, o ancião, com cabelos brancos como a geada da manhã e olhos que continham a mesma paz profunda do Jardim do Dragão. Sua oficina tornou-se um lugar de peregrinação serena, onde jovens aprendizes não vinham apenas para aprender a arte de fazer lanternas, mas para aprender sobre a luz que habita em todas as coisas. Com suas mãos agora enrugadas, mas ainda firmes e cheias de propósito, Lian ensinava que cada peça de bambu tinha sua própria história, que cada folha de papel de arroz era uma tela para a alma e que o verdadeiro ofício não estava na perfeição da técnica, mas na pureza da intenção. A aldeia inteira se tornou uma comunidade de artesãos, cada um expressando em seu trabalho a beleza e a vitalidade que haviam sido redespertas. A história da jornada de Lian fundiu-se com a própria identidade da aldeia, tornando-se sua lenda mais sagrada. Era contada nas noites frias de inverno, não como um conto de heróis e monstros, mas como uma lição sobre empatia, sobre a coragem de seguir uma pergunta silenciosa e sobre o poder transformador da beleza e da compaixão. O próprio Lian, agora no papel que um dia fora de Senhora Mei, sentava-se sob o grande salgueiro, contando a história para uma nova geração de crianças de olhos arregalados, sua voz calma e suave como o farfalhar das folhas. Uma nova tradição nasceu. Uma vez por ano, no aniversário do retorno de Lian, a aldeia celebrava o Festival das Luzes. Ao entardecer, cada família pendurava do lado de fora de sua casa a mais bela lanterna que havia criado durante o ano. E quando a escuridão caía, o vale inteiro se enchia de centenas de pontos de luz suave, de todas as cores e formas que dançavam na brisa noturna, todos girando em torno do brilho constante e verde esmeralda da lanterna original. Não era uma festa ruidosa.
mas uma celebração de silêncio luminoso, uma homenagem à luz que haviam redescoberto dentro e fora de si mesmos. A floresta permanecia como uma vizinha respeitada. Seus segredos mais profundos continuavam guardados, mas sua presença era uma fonte de conforto. Às vezes, um caçador ou um coletor de ervas que se aventurava um pouco mais longe jurava ter visto, por um instante, um brilho prateado movendo-se entre as árvores, um guardião silencioso que ainda velava pelo equilíbrio. Lian, em seus anos dourados, costumava sentar-se em sua varanda, observando o vale cintilante durante o festival. Ele olhava para a luz de sua comunidade, depois para a escuridão pacífica da floresta e sentia uma paz que preenchia todo o seu ser. Seu legado não estava em seu nome, nem em uma estátua, mas no brilho nos olhos das crianças, na canção do riacho e na harmonia duradoura entre a aldeia e o dragão. A luz que ele trouxera continuaria a brilhar muito depois que ele se fosse, passada de mão em mão, de coração em coração, para sempre. E assim, a vida de Lian, como um rio que corre para o mar, encontrou seu caminho para o grande oceano da existência. Em uma tarde de outono, quando o ar estava límpido e as folhas do salgueiro caíam como lágrimas de ouro, o velho artesão caminhou uma última vez até a borda da floresta. Ele se sentou sob o grande arco de bambus, o portal que um dia fora sua maior prova, e olhou para sua aldeia cintilante, depois para a floresta serena. Um sorriso de profunda satisfação iluminou seu rosto enrugado, e com um suspiro final e contente, seu corpo se desfez. Não em pó, mas em milhares de partículas de luz verde e dourada que dançaram na brisa. Algumas flutuando de volta para a aldeia, outras retornando para o coração da floresta, unindo-se para sempre à luz que ele tanto amara. Ele não partiu, apenas se tornou parte de tudo. Seu espírito agora vivia no brilho eterno da lanterna, no riso das crianças, na sabedoria dos artesãos e na paz do dragão adormecido. A lanterna no centro da aldeia nunca se apagou, um farol de harmonia para todas as gerações que vieram. Um lembrete constante de que a maior magia não está em poderes grandiosos, mas em um simples ato de compaixão. A lenda do dragão de Jade e do artesão da luz tornou-se a canção de Ninar do Vale, sussurrada pelo vento nas folhas de bambu, contada no murmúrio do riacho. É uma história sem fim, pois a paz que ela celebra é eterna. E agora, a nossa história também chega ao seu fim. A aldeia está em paz, a floresta respira lentamente e o dragão sonha com campos de flores de cristal. A luz da lanterna zela por todos eles, assim como uma luz serena agora zela por você. Deixe que o silêncio da floresta seja o seu silêncio. Um silêncio não de vazio, mas de profunda e absoluta paz. Deixe que a escuridão suave atrás de seus olhos seja o solo fértil onde seus sonhos mais tranquilos podem florescer. Não há mais nada a fazer, nenhum lugar para ir, nenhuma história para seguir. Há apenas este momento, este conforto, esta quietude. O caminho foi longo, mas agora o descanso é seu. Permita-se soltar a última amarra da consciência e flutuar, leve e seguro, para o sono profundo e restaurador que o aguarda. O inverno veio e passou, e os lobos ainda uivam sob estrelas antigas e novas. O dragão dorme, a luz perdura, e você pode descansar. Durma bem.